Oi pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixa seu joinha. Agradeço imensamente por cada um de vocês que tem me acompanhado por aqui. De verdade é uma honra poder compartilhar a palavra com cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus está muito feliz com a nossa atitude. Então, saibam que toda segunda, quarta e sexta estou colocando uma palavra edificante para as nossas vidas aqui no canal. Compartilhe, me ajude a espalhar aí esse amor tão grande que muitas pessoas estão precisando, que é o amor de Jesus. Então vamos começar esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre solidão. Você já deve ter visto aí na descrição do vídeo. E eu vou ler para vocês uma passagem na Bíblia que fala em Jó, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Pensei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Aí você vai falar assim: Nina, mas nós vamos falar de solidão e por que nós vamos falar da história de Jó? Bom, começo da história de Jó, você consegue perceber que Jó, ele tinha uma família estruturada, ele tinha uma vida estável, ele tinha tudo que qualquer ser humano quer ter. Só que Jó conhecia Jesus só por ouvir falar. Ele ainda não tinha tido uma experiência de realmente saber quem era Jesus. O que esse Jesus faz? Ele não tinha uma intimidade com Jesus. Ele só sabia, ele só ouvia falar de Jesus. Então, desde o começo da história de Jó, a gente vê que ele é uma pessoa que tinha tudo. E aí o inimigo disse para Deus que ele tinha tudo e que queria provar Jó, queria colocar Jó em um ambiente diferente daquele que ele estava vivendo, para saber se de fato o coração de Jó era verdadeiro. E aí, mais pro finalzinho da história, você vai entender o que tem a ver solidão com a história de Jó que eu estou trazendo hoje. E aí, Deus, ele permite que o inimigo vá contra a vida de Jó em todas as suas áreas, mas ele disse: olha, você pode tirar tudo de Jó, mas a vida de Jó não, porque a vida dele pertence a mim. Na vida dele você não vai tocar. Então ali Deus, ele preservou a vida de Jó e permitiu que o inimigo tocasse nele. E se você for ler a história de Jó, você vai ver que ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, ele perdeu a casa, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. Só que aí eu quero trazer para vocês talvez uma visão diferente do que muitas das vezes até eu mesmo já ouvi. Vocês já pararam para pensar como estava o coração de Jó? Porque Jó, ele não perdeu somente bens materiais, ele perdeu a sua família. Aquele momento da vida de Jó era um momento de solidão, era um momento entre ele e Deus. E mesmo assim, como homem, com certeza, ele tinha no seu coração a solidão de que por que tudo aquilo estava acontecendo. Só que mesmo assim, ele não murmurava ao Senhor. E muitas das vezes eu e você passamos por tribulações na nossa vida que a gente se encontra sozinho. Só que na verdade nós nunca estamos sozinhos. Jó nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com Jó. Deus que permitiu que o inimigo tocasse em todas as áreas da vida de Jó. Mas não permitiu que tocasse no mais importante. Porque se existe vida dentro de nós, há esperança. E quando há esperança, Deus faz acontecer todas as coisas na nossa vida. A situação que Jó enfrentou não foi para destruir com a vida de Jó. Não foi para dizer assim: olha, agora todos os seus sonhos acabaram, agora nada mais vai dar certo. Não. Jó, ele viu de perto quem era Jesus. Ele viu que mesmo não tendo nada, Jesus era o suficiente. Ele manteve ali a sua fidelidade a Deus. Ele manteve com Deus a sua honestidade, ele manteve a Deus a honra. Ele não olhou para o problema dele, para a solidão dele e disse assim:
eu não quero mais. Não, pelo contrário, ele sabia em o que o seu coração estava voltado. Então talvez você não tenha perdido tudo como Jó perdeu, mas talvez você se encontra num momento da sua vida de dor, se encontra num momento da sua vida de solidão, que parece que você não tem ninguém. Entenda que Deus permite que as coisas venham acontecendo na nossa vida, mas Deus, ele nunca nos deixará só. A palavra de Deus fala: pode uma mãe que amamenta seu filho se esquecer dele, mas Jesus, ele nunca se esquecerá de nós. Ele nunca se esquecerá de um filho seu. Então não tenha medo do que você está passando, essa solidão que só você sabe, essa solidão que só você conhece, só você sabe o que você está enfrentando. Não se importe com isso. Foque no Deus que está com você. Olha, Deus, até o momento eu o conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu quero ter uma experiência com o Senhor. E aí, aqui no próprio capítulo 42 diz que Deus, ele restaurou tudo na vida de Jó. Ele restaurou e prosperou muito mais a vida de Jó do que antes. Então, talvez naquele momento, por mais que Jó não estivesse entendendo o que estava acontecendo, ele não murmurou. Ele permaneceu firme. Ele perdeu as filhas, os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele não perdeu o que mais importante existe na nossa vida, que é a nossa fé no Senhor, que é a nossa fortaleza. Porque Deus, eu sempre digo que Deus, ele é o nosso socorro. Ele é aquele que nos ampara, aquele que nos guarda, aquele que permite situações difíceis para moldar em nós o caráter que ele quer que nós tenhamos, pessoas que ele quer que sejamos. Então não olhe o tamanho da sua luta, não se sinta só hoje, se sinta abraçado pelo Senhor. Deus está dizendo para muitas pessoas com esse vídeo que passaram ou estão passando por momentos em que você está se sentindo só. Talvez você não precisa ter perdido nada para se sentir só, você simplesmente sente. Mas Deus está dizendo, olha, continue com a sua fé em mim. Não murmure, não reclame. Talvez a gente não compreende os planos de Deus, mas lá na frente a gente vai parar e vai falar assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena confiar, valeu a pena descansar no Senhor. Então mantenha firme a sua fé. Que a sua fé venha a ser inabalável. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam pessoas abençoadíssimas. E que no momento que vocês estiverem se sentindo só, momento de perda, momento de dor, que você venha lembrar da história de Jó. Que Jó passou por muitos problemas, muitas tribulações, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua força no Senhor, porque a nossa fortaleza é Ele. Então que Deus abençoe muito vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.